Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos refletir hoje sobre mais um tema? O tema de hoje é sobre o medo. Uau! Você tem medo de alguma coisa? Todos nós temos medo de alguma coisa. Mas vamos pensar um pouco mais sobre isso? Então, para começar, eu quero deixar uma frase de um pensador, Mark Twain. Ele diz assim: coragem é a resistência ao medo, domínio do medo e não ausência do medo. Ok? Então vou repetir aqui, ó. Coragem é a resistência ao medo, domínio do medo e não ausência do medo. Interessante. Vamos pensar mais sobre, então, esse tema medo? Vamos lá? O que é o medo? As definições dos dicionários indicam que a palavra medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vai acontecer. Para além das definições da palavra medo, tem mais uma que é uma sensação. Para além dessa definição simplesmente do dicionário. Essa sensação está ligada a um estado em que o organismo se coloca em alerta diante de algo que acredita ser uma ameaça. O medo, em seu aspecto normal, ele é saudável. Ele nos preserva dos perigos, nos alerta para as ameaças, nos protege de possíveis acontecimentos, ameaças e nos ajuda a sermos mais minuciosos, preventivos, alertas a algumas coisas. O medo, então, é considerado um importante elemento de preservação da vida. Ele nos ajuda a preservar a vida. É importante, então, sentir medo, já que ele nos afasta do perigo, nos protege. Só que o excesso de medo pode nos paralisar e nos tirar a coragem. Os medos, eles podem ser genéticos, aprendidos na infância, pela educação ou copiando o modelo de comportamento dos nossos pais. Depende. A origem depende muito da nossa história, de como nós fomos educados, de como nós fomos criados, de como nós relacionamos com nós mesmos. Então, está tudo ligado e eu bato de novo nessa tecla que é muito importante a busca do autoconhecimento, porque até mesmo os medos que temos em nós podem estar ligados nessa história que nós estamos construindo com o que nós absorvemos até agora. Veja agora comigo alguns tipos de medo. Vamos pensar, tem muitos tipos de medo, mas vamos pensar sobre alguns. Primeiro que eu quero estar falando é o medo racional, que é esse medo que eu acabei de falar sobre ele, que é um medo que vai nos proteger. Ele é pautado de algo possível, de algo racional, que vai nos ajudar a autoproteção mesmo. Agora, tem um medo
irracional, que é um medo pautado em algo que não tem sentido, que às vezes nem existe, nem está presente, não faz sentido a gente imaginar, pensar, ele realmente é irracional. Existe também o medo emocional, que é aquele caracterizado por temores que podem causar algum prejuízo emocional interno, como o medo do fracasso, o medo de ser rejeitado, são alguns exemplos desse medo emocional. Outro tipo de medo é o medo instintivo. Isso mesmo, esse medo instintivo, ele é interessante, porque ele faz parte de uma programação nossa. Nós temos uma série de medos primitivos que veio conosco. Por exemplo, o medo do escuro, medo de tempestades, medo de movimentos ou de fenômenos da natureza. Esses medos, eles estão conosco desde sempre. Eles são instintivos, fazem parte do ser humano. São medos naturais, que nós também vemos na vida dos animais também. Eles são associados à preservação da espécie, da sobrevivência, da autoproteção. Por isso são considerados instintivos. Também, gente, com o desenvolvimento do homem, o desenvolvimento humano, da nossa capacidade de pensar, de refletir, nós passamos a ter medos que nem sempre estão ali presentes, estão ali na nossa frente, estão ali concretos, entende? Como medo do futuro, a ansiedade. Eles nem sempre são reais, não existem, mas podem ser de coisas que criamos, que imaginamos, coisas subjetivas da nossa mente, que está lá, né, no nosso subconsciente. Então são medos que com o nosso desenvolvimento eles também vieram. E há muitos outros tipos de medo. Mas eu creio que até aqui nós já entendemos que o medo ele tem um papel importante de preservação, de autopreservação da nossa vida. Preservação contra o perigo, ameaças, coisas que vão nos prejudicar, em decisões que nós devemos tomar. Mas é importante entendermos daqui para frente, na nossa reflexão, quando esse medo ele é excessivo, ele se torna prejudicial para nós. Ele pode virar uma fobia e pode atrapalhar a nossa vida em vários aspectos. Isso que não podemos deixar acontecer. Nós não podemos deixar o medo nos dominar. Mas para muitas pessoas nem sempre é possível. Elas deixam realmente esse medo ou esses tipos de medo dominar, paralisar, sobrepor qualquer tentativa racional de ver aquela situação. E é justamente nesse ponto que nós temos que refletir, entender mais, conhecer mais e saber que o medo pode nos derrubar, pode nos atrapalhar e trazer um grande problema para a nossa vida. Então, esse medo nós vamos cortar, nós vamos riscar da nossa vida. Nós queremos somente o medo preventivo, o medo que vai nos proteger de algo ameaçador, de algo perigoso. Mas
A boa notícia que eu tenho para você é que até esses medos paralisantes, eles podem ser ressignificados. Lembra que a gente conversou também sobre ressignificar? Até esses medos que a gente discutiu até agora, eles podem ser ressignificados. É preciso descobrirmos estratégias para lidar com eles, né? Com um tipo de medo ou esses tipos que a gente está discutindo até agora, para nós sabermos agir e sabermos a raiz desse problema ou o gatilho que está nos atingindo. E temos vários tipos de auxílios, várias formas para a gente lidar com isso. Primeiro, e eu volto a dizer que é muito importante, é a busca do autoconhecimento. Depois, podemos falar sobre a ajuda de um profissional, que inclusive esse profissional vai poder te ajudar a entender melhor e a buscar melhor esse autoconhecimento. E também, gente, o próprio ressignificar, que nós temos tanto falado até aqui nas nossas reflexões. Então vamos lá. Vamos pensar em umas dicas bem objetivas para a gente controlar esse medo exagerado quando ele bater na nossa vida. Primeira dica que eu deixo para você é a aceitação. É você reconhecer, entender que tem um medo. Esse é o primeiro passo de superação. É você entender e não fingir que não tem um problema. É reconhecer que você não é de ferro. Aceitar e reconhecer é o primeiro caminho que eu acho que é um bom caminho de se começar. Uma segunda dica é entender o seu medo, o autoconhecimento. Olha a importância dele aí. Para entender esse medo, nós temos que viajar para o nosso interior e nos autoconhecer melhor, saber o motivo de estar se sentindo dessa forma. Uma terceira dica é não ter vergonha. Esse terceiro passo, de não sentir vergonha ou culpa de ter medo de algo, é muito importante, pois todos nós, diariamente, estamos sujeitos a situações diversas, as quais interferem no nosso humor, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Quero falar para você que sentir medo não é sinal de fraqueza ou vergonha, muito pelo contrário, é um alerta de que algo não está bem em nós e que nós precisamos de ajuda e precisamos melhorar isso. E a quarta dica, procure ajuda. Procure ajuda se você achar que é necessário. Procure a ajuda de um profissional. O profissional vai poder te ajudar a analisar melhor, descobrir esses gatilhos, te guiar e fazer você entender melhor esses medos e sair, ressignificar essas situações e realmente ir para um próximo degrau, passar esses medos, vencer esses medos. É muito importante essa procura de um profissional. Agora, nesse momento, eu quero deixar uma reflexão pedagógica para você. Eu sempre uso essa reflexão e eu acho ela maravilhosa. Olha, pensa comigo, preste atenção. Sei que vai valer a pena você refletir sobre essa reflexão pedagógica sobre o medo. Havia um reino muito próspero, um reino muito cheio de riquezas, um reino vencedor de lutas, com um rei muito inteligente, um rei muito bom. E estava tudo harmonioso, tranquilo nesse reino. Mas um dia chegou um vírus nesse reino
E esse vírus queria uma reunião com o rei. E ele conseguiu essa reunião com o rei. E eles discutindo os assuntos, o vírus falou: rei, eu tenho uma missão aqui nesse reino. E a minha missão é matar 5.000 pessoas. O rei falou: de jeito nenhum. Eu sou o rei desse reino e eu não vou deixar você matar 5.000 pessoas. E o vírus falou: mas eu vim com essa missão e eu vou conseguir. E os dois começaram a dialogar e discutir, e a discussão foi longa e chegaram em uma conclusão e assinaram um contrato. O contrato foi o seguinte: o rei permitiu que o vírus matasse 500 pessoas. E aí o vírus assinou o contrato com o rei e saiu pelo reino. E passou-se os dias e o rei começou a saber das notícias que as pessoas estavam morrendo. E foram morrendo pessoas e morrendo pessoas e morrendo pessoas. E ao final morreram 5.000 pessoas. O rei então chama de volta o vírus e tem uma reunião com ele novamente e fala com ele: como assim? Nós não assinamos um termo de que você mataria somente 500 pessoas? Aí o vírus falou com ele: mas eu somente matei 500 pessoas. As outras 4.500 pessoas morreram de medo de mim. Eu queria deixar essa reflexão para você. Eu acho ela muito educativa. Eu acho que dá para a gente aprender muita coisa com essa história simples, que eu acho que nem é verdade, mas a gente pode tirar muitas conclusões dela. E para finalizar, eu quero deixar para você um salmo que Davi escreveu no momento de muito aperto, de muita angústia, de muita dor na sua vida. É o Salmo 56, especificamente o verso 3. E eu quero neste momento fazer das palavras de Davi minhas palavras e deixar para a sua meditação. Ele falou assim, Salmo 56, versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Eu deixo para você essa meditação e quero te falar, se foi edificante para a sua vida essas minhas reflexões, essas minhas palavras sobre o medo, se esse vídeo fez algo diferente na sua vida hoje, se ele foi bom para você e você acha que outras pessoas também serão abençoadas através dele, compartilha, curte e peça para mais pessoas se inscreverem no canal para alcançarmos mais pessoas com temas que vão fazer muitos ter uma vida mais levemente. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo tema.